pessoal, meu nome é Natália Pacheco. E eu sou Luísa Caetano. E esse é o Radiopapo, o seu podcast de veterinária preferido. Bom, e hoje a gente trouxe aqui um convidado muito especial, um amigo de longuíssima data, um ótimo radiologista, e eu apresento aqui o Dr. Alexandre Andrade. Nossa, doutor, que honra. Obrigado. E Ale, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Conta pra gente quem é o Ale Andrade. O Ale Andrade é um radiologista, médico veterinário. Estou na estrada aí há um tempinho já. Esse ano fez 21 anos de veterinário, de radiologia 15 e só radiologia há uns 10 anos aí. Arredondando a conta aí, né? Mas eu comecei com clínica e, igual acho que todo mundo aqui, a radiologia caiu no colo e foi tomando conta, foi tomando um espaço cada vez maior. E hoje em dia, com muito prazer, eu faço só radiologia, né? A gente fala só radiologia, mas ela vai tomando um espaço, né? Que a gente fala, trabalho com radiologia, mas a hora que a gente vê, né, a gente tá na cama de dormir, né, olhando radiologia para amigo, laudando, né, passando parecer, isso aqui é só, não tem nada, né, será que não tem nada mesmo, né, a gente se pega, né, a radiologia toma um espaço da gente, toma um lugar da nossa vida, né, e, né. E Ale, me fala uma coisa, então, né, você ficou esses 15 anos aí já relacionado com a radiologia. E como que foi essa transição sua da clínica para a radiologia? Porque eu acho que tem muita gente que tem interesse, né, de fazer essa transição, talvez. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, como foi? Eu aconselho. Né, no começo foi difícil, porque quando eu clinicava, era aquela coisa que a gente falava muito com o proprietário. Não tinha, igual hoje tem o Google e hoje ainda tem o ChatGPT. Né, maravilhoso. Que é aquela... Não sei se é maravilhoso. Nossa, eu adoro o ChatGPT, ele ajuda muita gente na vida. Eu também gosto e me ajuda muito. Mas eu não sei, pro clínico hoje, até que ponto isso é legal. Né? Deve ser muito... Não sei, até que... Enfim, não sei como complicado opinar sobre isso. É difícil opinar sobre isso. Mas era uma fase gostosa, porque a gente falava as coisas, não tinha o celular na mão igual é hoje. A gente falava, olha que coisa, a pessoa ouvia. A pessoa ficava ouvindo. Prestava bastante a gente fala, eu prestava atenção em que a gente ouvia. Então a gente era uma autoridade no assunto. Né? A gente passava todas as opções de tratamento, tudo, e a pessoa ficava ouvindo, decidia, pensava, ponderava sobre o que ia fazer. Né? E o negócio foi mudando muito. A gente não tinha WhatsApp, a gente até que tinha uma vida, não sei para onde essa conversa vai, mas era uma vida razoavelmente tranquila, né, até certo ponto. Sim. O negócio foi mudando, o formato da veterinária foi mudando muito, o desgaste foi chegando, o negócio foi mudando, e na clínica que eu trabalhava, o pessoal colocou um raio-x lá. E isso foi, né, foi levando a radiologia e a clínica em paralelo. Eu era o cara que clinicava e radiografava. Tipo, você gostava do raio-x, mas não tinha nenhum curso? Eu tinha uma fascinação por imagem. Na faculdade... Não tinha nenhum curso disso específico? Então, aí eu tive que fazer o curso no IVE com o Salvador. Foi o professor, né, que me iniciou na área. O pessoal do IVE foram meus primeiros mestres, assim. E eu fui levando em paralelo. Aí eu pensava, cara, que máximo seria poder fazer só isso, né? Já estava ali, ideal. Né? A semente plantada. Mas eu pensava, nossa, será que um dia eu conseguirei fazer só isso, né? As coisas foram andando, né? E era desgastante demais, assim, levar as duas coisas. A clínica ia indo, a radiologia ia indo, né? Fui especializando, saí dessa clínica, fui para outras clínicas, mas o começo, né? O pontapé inicial já tinha sido dado. Na clínica tinha o raio-x, né? Era aquela coisa... Eu não sei se vocês chegaram a pegar o tal do tancão, que a gente entrava na sala escura para revelar. Eu usava a processadora. Nossa, a gente tancão, tinha a sala escura com o tanque. Eu tinha a processadora no escuro também. Mas foi bem rápido, assim. Eu aprendi nesse, mas no ano seguinte eu já estava trabalhando com o digital. Nossa, era aquele tanque, era o fedor do tanque, manchava, a gente usava roupa
Você consegue ver, o tempo que você me conhece. Eu conheço a Natália desde 2019. Você tem noção? Eu achei disso? que era mais, sabia? Mas, Achei que era 2015. Não, 2019. Não? 19. E aí, você consegue imaginar de branco? Não. Pois é. Jeito Usava nenhum. roupa branca e o revelador, ele mancha a roupa. Sim, horrível. E era uma tortura, cara, a gente usar isso e ficar naquela sala. E você prendia o filme numa armação de metal, que era colgadura. Nossa, não sei se alguém... Eu não lembro disso. E você secava Nem com... sei o cheiro disso. Cara, é um Horrível. cheiro de ovo... Quase de ovo podre, assim. É um cheiro horroroso, real. É muito ruim. E você ficava naquela luzinha vermelha com o secadorzinho pra ver se a imagem ficou boa. Aí tinha que trocar o revelador de tempo em tempo. Cara, era uma coisa que a galera hoje que vê a imagem se formar assim na tela do computador nem imagina, assim. É uma coisa... É outro mundo. E a gente levava isso na clínica. Então era aquela coisa, eu vou radiografar. E radiografava e via como que ficava. Então... Era uma coisa... Enfim, e a transição foi... O que mais marcou na transição era, assim... fecha a boca. Porque ao mesmo tempo que a gente falava muito na clínica, na radiologia a gente tem mais é que ficar quieto. Então, aquela coisa que eu tinha de falar muito na clínica, de passar tudo, de falar todas as possibilidades de um tratamento, de uma doença, né? Na radiologia eu tive que aprender a ficar quieto. Então você via aquela fratura absurda, aquele edema pulmonar, aquele ligamento rompido. Sabiam o que tinha que fazer. E o cliente perguntou, o que tem que fazer? É cirúrgico, não é? A gente nunca fale com o clínico. Exato. O clínico vai te falar tudo. E obviamente, adotar essa postura foi um desafio. E nem sempre eu mantive a boca fechada. E foram as vezes que eu teve problema. Tive muitos problemas, né? E clínico ligar e falar, como que você fala isso? Ele tá certíssimo. Sim. Eu que errei. Foi erro que eu cometi de... não, sim, opera, não sei o que. Diferentes, né? Às vezes nem sempre o cara quer operar, exato. Não sei o quê. E foi às vezes que... Isso foi a minha maior dificuldade, aprender a... E, Ale, tem alguma coisa que você sente falta da clínica? Não. Hoje? Não? Nada. Não, assim... Dos bichos. Mas eu ainda faço... Bom, ainda vejo bicho. Você ainda vê, né? Eu que não vejo mais, praticamente. Você não, ainda vejo bichinho. Eu sinto falta. O que eu gostava de trocar ideia com o cliente, eu ainda troco muita ideia, a gente conversa bastante. Eu não tenho pressa para fazer exame. Eu gosto muito de conversar com o proprietário. Tem uns que não querem conversar. E é maravilhoso conversar. Eu adoro. Você tira toda a anamnese daquele momento. Exatamente. O mais legal é você conversar, estar em contato. Obviamente, quando uma pessoa tá a fim de conversar. Mas às vezes a gente fica lá meia hora, uma hora conversando com o proprietário. Pega o cachorro no colo, faz carinho, gatinho. É o mais legal da profissão, né? Quem que é o veterinário que não quer mexer com o bichinho, fazer carinho no bichinho, né? É real, porque quando falam pra mim, né, do home office, da teleradiologia, eu falo, gente, é muito legal. Né, eu tenho uma disponibilidade de horários, eu tenho oportunidade de fazer coisas no meu dia que uma pessoa que tá num local físico não consegue. Mas eu sinto muita falta de lidar com os bichinhos, com o cliente, de ver pessoas, sabe? Por mais que a gente converse ali o dia inteiro no grupo, né, da RVA, eu preciso ver às vezes. Então, isso aqui tá fazendo um bem danado pra mim. É mesmo, que legal. Fora que às vezes você acaba ouvindo histórias dos clientes também, né? E às vezes daquele mesmo paciente que são, assim, incríveis. Né? E eu saí dando muita risada, assim, com o sentimento de, nossa, fiz um amigo pra atender esse cliente, sabe? Gente que abraça quando vai embora. Gente que abraça, já pessoas que choram às vezes dentro da sala, que precisam chorar, já aconteceu também bastante. Então eu acho bem legal essa troca de... Eu acho que o veterinário ele tem esse lado humano muito... Eu pelo menos vejo muito isso. O lado humano do vet muito acentuado. No sentido de se doar muito, tanto ao paciente, ao proprietário, né? Aquele lado de conversar mesmo, de ouvir história que nem sempre está relacionado com o caso ali. Exato. E a gente começa a falar da própria vida, fala do filho que tá na faculdade, a hora que você vê, o bichinho tá lá, o bichinho tá tipo... E aí, galera? E realmente você vira amigo. Eu tenho um aluno que virou amigo, tenho um cliente que virou amigo e o negócio é uma profissão que te abre portas infinitas. Eu já tenho...
emprego que veio por causa de cliente. Emprego que veio por causa de amigos. Né? Tá vendo? Maravilhoso. E, Ale, com relação a essa parte, né, que você falou, que você já tem aí 15 anos de radiologia, né? Qual que é o maior avanço que você viu nesse período? A qualidade da imagem é uma coisa que hoje ainda eu vejo, que eu ainda faço também, faço tele. Tem imagem que eu vejo que eu falo, cara... E a rapidez, né? Eu nunca vou esquecer a primeira imagem digital que eu vi, o processamento, quando instalaram, né? Na clínica que eu trabalhava, eu falei, cara... E eu ainda hoje eu tenho o meu aparelho digital que eu falo, ainda me surpreendo com a rapidez e a qualidade da imagem. Sim. Ainda toda vez que eu abro, recebo a imagem de tele, eu falo, cara, que tórax, coisa linda, crânio. Os DRs, então. Nossa, né? Maravilhoso. A gente vai em feira, a gente ainda vê, os caras ainda conseguem melhorar muito ainda. A gente agora tá fazendo nossa pós de tomorressonância. O negócio chegou num ponto que eu falo, cara, pra onde isso vai? É incrível, ainda, né? A gente avalia um parênquima cerebral. Não é exatamente qualidade de imagem, mas a medicina veterinária tá chegou num ponto, né? No curso que tô fazendo lá, da MAP. Da MAP, exatamente. A queixa clínica, um dos dados da anamnese é o cachorro tá com dificuldade de aprendizado. Eu falei, gente... Caraca, que da hora. Que isso? É um tutor que presta muita atenção no bicho, muita proximidade, né? É diferente do como era. Ao passo que a gente tá vendo umas coisas assim, né? A gente vê muita negligência, vê muita falta de cuidado. Ainda cliente bem, que né, vê... Tá fazendo aquele exame pra achar um motivo pra largar o cachorro, né? Abandonar o caso, eutanasiar o cachorro. A gente vê esses casos de extremo cuidado, gente que está fazendo, né, o terceiro raio-x de tórax para ver se realmente não tem nada ali, né? É uma coisa, o veterinário tem essa, né, de extremos, esses né? extremos, assim, que ainda me falam, cara, tem nada a ver com a pergunta. Mas tudo bem. Mas tudo bem, eu nem lembro qual era a pergunta mais. Da evolução da veterinária. Mas é isso aí, tá certo. É sobre isso, né? A imagem de ressonância de tomo é maravilhoso, né? A imagem varia, evoluiu muito, o pensamento nosso em relação ao paciente evoluiu muito também. Né? Sim, e os especialistas também, né? Então hoje em dia a gente tem a gastro, pneumo, coisas que há, sei lá, 5, 10 anos não existia isso. No tempo que eu formei isso não existia. Né? Então, sim, estão cada vez mais exigentes com o diagnóstico e a gente também tem que ser cada vez mais exigente com o nosso diagnóstico, exatamente, né? Radiográfico, ultrassonográfico, enfim. E de imagem avançada também. Exatamente. Deixa eu pensar aqui, que eu posso perguntar pra você. Ai, meu Deus, tanto de pergunta aqui também. Não, mas são perguntas tranquilas. Bom, tem uma aqui. Já pensou em desistir? Todo dia. Eu tava pensando nisso, porque eu lembro que tinha essa pergunta aqui no nosso script. E eu nunca pensei em desistir. Jura? Da VET. Eu falo assim pra Elo às vezes, né? Direto não, às vezes. Não, só de vez em Vou quando. vender tudo. Me ajuda. E ela fala assim, não, Nath, calma. Mas não. É brincadeira, 100%, assim. É mesmo? Eu nunca pensei em desistir, porque eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Então eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Saber fazer outra coisa eu até sei. Mas que me consiga viver disso consiga difícil. Viver disso. É que eu acho que a relação, né, da veterinária, pra quem é veterinário, o jeito como a gente vê, porque quem tá na veterinária não tá só porque quer fazer o diagnóstico, tá porque gosta do animal, tá porque quer saber, sabe, quer estar perto, quer entender. Então é muito difícil a gente efetivamente abandonar, sabe, desistir. A gente tem uma relação muito emocional com isso, né? Todo mundo tem bicho, tenho certeza que todo mundo aqui teve um animal que marcou a vida, assim, vários, né? De uma forma muito intensa. Então é muito difícil e de um jeito ou de outro tem uma identificação muito grande, né? Pelo menos eu me identifico muito com os tutores que vão fazer o exame junto com o paciente, que são histórias muito semelhantes, né? Sim, com certeza. Teve algum caso, Ale, que te marcou, assim, em relação... Eu lembro que eu contei num dos episódios sobre um caso que me marcou muito, que era de maus tratos e tal.
E teve algum paciente, pode ser na clínica ou na radiologia, que te marcou, assim, que você nunca esqueceu? Nossa, teve vários. Sempre tem vários, né? Teve que marcou muito positivamente e marcou muito negativamente. Conta os dois. Conta. Vou falar do que marcou negativamente primeiro, depois a gente melhora a vibe. Isso, tá. Acho que em caso de maus tratos, acho que todo mundo tem uma história péssima pra contar. Tenho algumas. Assim que eu me formei nessa clínica que o pessoal instalou o raio-x lá, era muito de região metropolitana. E tinha muito maus tratos, tinha muita sinomose, tinha muita doença viral, né? E tinha muita negligência. A gente tinha um cara, assim, uma coisa que o cara me deixou, acho que era o filho da mulher, pegou a gatinha grávida e enfiou na lança do portão. Isso foi uma coisa que mas absurdo. Assim, mas porque Deus é muito bom, assim, que Deus protege os bichinhos, assim. Pegou só o corinho da gata, assim. Ai. Ah lá, tá vendo? Foi, cara, uma coisa assim que eu falei, olha só, aquelas gatas fofas, sabe? Que você olha pra tua cara e já tá ronronando, assim. Esse caso eu nunca esqueci. Nossa, não tem nem como, eu vou esquecer. Toda gata grávida, tem coisa assim que a gente vê que marca a vida da gente, né? Então, e marca negativamente. Toda gatinha grávida que eu vejo, eu lembro desse... Sim, né? Desse dia fatídico. Coisa de maus tratos me pega demais. Coisa que as pessoas nem imaginam que acontece muitas vezes, né? Não, a gente fala, você é veterinário, que fofinho, bichinho, né? Que bonitinho, imagina, veterinário. Parte né? E a cabeça, nossa, vai pro... Você ouve um negócio desse? Você vai pra casa, por mais que a resolução tenha sido boa, você, né... Imagina uma pessoa, a hora de até chegar na clínica, até entender o que aconteceu, até você passar a notícia pra ela, a cabeça da pessoa, onde vai, né, meu? E a gente sai dessa, vai pra casa, dorme, pensando o que aconteceu, tudo né? Tudo em volta disso, né, Sim. cara? A pessoa na recepção alterada e você já lá na clínica, já era noite, você já com um monte de coisa pra resolver. E a pessoa chega até... É muita coisa. Aí você pergunta, você sabe da clínica? Obviamente, teve muita coisa legal que aconteceu, eu conheci muita gente boa, teve muito caso legal. Tem os dias leves, gostosos e tal, mas tem os casos que... São mais cabulosos. Putz, né? Então, teve as crises que a gente chegou nos pontos de quando a gente tá muito alterado. Teve um casal, teve uma família que era muito fofa, cara. Uma família que era muito legal. Eles chegavam assim, era fim de ano, o bichinho deles estava em estado terminal, assim. E eu já tava no ponto de... Sabe, quando já tá naquele... chegaram com... Eles estavam dando... É de clínica, é isso? Era de clínica ainda. Estavam dando dadinho pro cachorro deles, porque já tava também em terminal. E a única coisa que o cachorro comia... Dadinho. Era dadinho com os comprimidos. E eu falava, que vida boa, hein, tá comendo dadinho, brincava com o cachorro, né? E chegavam, no final de ano, eles chegaram com... Nossa, isso foi muito fofo, cara. Chegaram com um desenho meu, com o cachorrinho, a criança desenhou, né? Um desenho meu com o cachorrinho e trouxeram um saco de dadinho pra mim. Ai, que legal. Chorei que nem uma criança. Nossa, assim, agora sabe? eu chorei. Isso me marcou, assim, que eu... Sempre que eu vejo dadinho também, eu lembro, cara. Falei, nossa. E as coisas que marcaram na radiologia, assim, também, que marcou de forma positiva, foi diagnóstico, que a gente acerta, que a gente fala, cara, isso foi meu dia hoje, cara. Tive um filhote de Scott, que tinha osteopatia craniomandibular, e os filhotinhos, os caras queriam eutanasiar, não sei o que. Eu falei, não, cara, isso aí é uma doença que é autolimitante, não é tumor, não é neoplasia, e a imagem realmente é brava, né? É feia pra caramba. Eu, não, calma aí, vou radiografar, mas... isso me tirou do... Eu lembrei de uma história minha, muito doida também, de diagnóstico, assim, quando... Bom, eu nunca trabalhei com clínica, né? Eu só fui estagiária do custódio, mas depois eu já... No custódio, Depois eu já fui pra radiologia. E teve um caso que aconteceu comigo que foi, assim, a coisa mais doida que já aconteceu até hoje. Que foi, eu tava com um dia mais ocioso, peguei um artigo pra ler de síndrome Cartagener. Nossa. E beleza, eu li esse artigo e falei, nossa, que da hora, né? Que legal isso. E beleza. No dia seguinte, chegou o cachorro, filhotinho de West, com pneumonia recorrente, super pequenininho, bato um raio-x lá,
sitos inversos total. Nossa. E a síndrome Cartage, né, pra quem não sabe, o paciente tem o sitos inversos total e ele tem uma discinesia ciliar. Então, ele tem uma predisposição a desenvolver essas alterações respiratórias. E entre outras alterações também. Eu olhei os sitos inversos e falei pra pessoa que tinha batido o raio-x, eu falei, você pode repetir? Porque eu acho que inverteu. Ela, não, tenho certeza absoluta. Eu falei, não, inverteu. E tipo, não podia ser. Eu lembrando do artigo, eu falei, não é possível. Qual a chance? Virei pra ela, eu entrei com ela ficou brava comigo. Com toda razão. Era da época do Scan, a Mari Volpe. Não sei se você conheceu a Mari Volpe. Conheci. Então, eu entrei com ela de novo, ela brava comigo. Colocamos um marcador lá, fizemos de novo os sitos inversos. Eu falei, mentira. E o cachorro com a síndrome respiratória recorrente. Falei, ele tem síndrome Cartage, né? Tipo, eu fiz um diagnóstico meu, né? Mirabolante. Aí o José, lá no dia, falei pra ele passar no ultrassom, ele passou, falou, Nath, tudo invertido. É mesmo. Nossa, ele falou, eu nunca peguei um caso na minha vida. José, né, lá do Scan, é também um ultrassonografista bem conceituado, né, de trabalha faz tempo. E foi assim, e aí eu fiquei chocada, depois eu falava, gente, não é possível, tipo, Deus colocou aquele artigo pra mim no dia anterior, falou, leia. Tem coisa que não tem explicação. Não tem explicação. Não tá preparada. Não tem explicação, tem coisa que é só assim mesmo, cara. Eu pego também, às vezes, igual eu vi um post que vocês fizeram de a gente que às vezes começa a pegar caso, vem um caso igual, aí vem outro, começa a repetir, aí some. Sim. Aí começa a aparecer outro caso. Vem Lady Popô, né? Sim, isso foi até o Rô que comentou com a gente, né? O da Rodrigo equipe. também é da nossa equipe, né? E ele falou que tem isso que acontece, a gente Nossa, achou sensacional. A vida inteira foi isso. Começa a vir o caso dente igual, pega igual. Caso joelho, pega igual. Teve... Essa semana agora, eu fiz 2 laudos idênticos. Acho que foi ontem, anteontem, de um gatinho, VD, um rim minúsculo, outro gigante. Abri ele, fiz o laudo, fechei, o próximo era a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Dia dos gatos e dia da operação. E, Ale, o que você acha que é o que as pessoas mais subestimam na nossa área? Assim, na radiologia veterinária? Subestimam? Acho que é a responsabilidade que a gente tem, né? Pouca gente entende. Quando a gente bota o laudo ali, o nosso nome, né, e emite um laudo e descreve tudo que está escrito ali e sugere um procedimento, porque eu não sei o nível que a gente está, se a gente não coloca meio que um próximo passo do que tem que ser feito, eu coloco, eu acho que você também coloca. Sim. Se você colocar um laudo muito... escapa ali, pode ser isso, pode ser aquilo, uma coisa meio... 200 diferenciais. Um monte de diferencial, pelo menos o mais provável, depois os menos prováveis, em último caso pode ser isso. Eu acho que a gente tem, né, obrigação de colocar uma coisa bem clara, escrever um laudo bem, né, se colocar a mesma prova e ainda ligar para o clínico, uma coisa que eu gosto de fazer mesmo, falar, eu acho que é isso. Não sei se você está entendendo o que eu estou escrevendo aqui, que é isso mesmo, sim, né? Opa, abre, né? Aquela coisa de deixar bem claro, né? Eu acho que essa que é a nossa responsabilidade ali. Eu acho que isso às vezes eles subestimam. Não sei se a classe se faz isso, se posiciona dessa forma, não sei se por isso, assim... Que acontece de eu ver, né? Que às vezes a imagem tá lá, como eu te falei, pego bastante laudo. Fala laudo aí, eles falam. Mas laudo, põe as observações. É que a gente faz tele, então... Você também faz tele, né? Você faz menos. Faço. Mas tem muito, pelo menos pra gente que chega, às vezes um posicionamento horroroso. Uma técnica. Não dá pra laudar. E o cara fala assim, mas laudo que der. Tipo, oi, não é laudo que der. A gente tá dando... Se quiser a gente fala de laudo, umas observações a gente eu tá... acho importante falar também. Podemos falar já. Mas é uma coisa que eu gosto de falar. Cara, essa posição não tá legal. Né, a galera que o laudo faço questão de ir lá treinar, de fazer. Sim, com certeza. Vamos fazer direitinho, porque a gente deixa passar muita coisa por um mau posicionamento. Sim. Isso é uma coisa que eu acho triste demais que acontece na teleradiologia. Eu acho que a gente, às vezes, o que é subestimado na nossa área é essa. Muito laudo que eu vejo que não se comprometeu. Quando a gente, às vezes, repete um exame que eu vejo lá e falo, não deu nada. Peraí.
Às vezes é porque no laudo ali o cara não quis se comprometer, tava com medo, que não sei o quê. Isso eu acho triste, sabe? Sim. Às vezes, e medo de errar, obviamente, todo mundo tem medo de errar. Mas eu achei muito legal nesse último congresso que a gente tava, que você palestrou, inclusive. Achei sensacional. Eu falo de IBVET, mas foi. Feira Superpet. Que a Gênesis falou, você pode errar o diagnóstico, mas não erra a conduta. Isso eu achei sensacional ela falar, uma profissional da experiência que ela tem, se colocar na frente de tanta gente e assumir que às vezes a gente pode, você pode não acertar o diagnóstico, tá? Pode não ser uma obstrução, mas às vezes pode ter uma necrose de alça ali, pode ter alguma coisa que a conduta certa é abrir. Ainda que não tenha uma obstrução, mas tinha que ter aberto. Não perdeu a conduta ali. Mas foi... Você já sugeriu uma laparotomia no Direto. Eu já sugeri direto, também. Não. Direto assim, de acordo com a... Mas o pessoal fica bem assim, nossa, não, mas é muita coisa, né? Não, como é muita você coisa. Eu também penso assim. Porque né? tem nenhum exame dá a informação que você abrir, sim, né, sim. A olhar uma alça intestinal, a olho nu vai te dar. A laparotomia também é um exame, também é um método diagnóstico, exatamente. Tem coisa que você olhar ali, infelizmente acontece isso aí. Abrir para ver o que tem. O ultrassom tem limitações, o raio-x tem mais limitações ainda, a tomo tem limitações. Sim. Né? Tem coisa que você vai ter que abrir para ver o que está acontecendo. Sim. Necrose de alça ali. Sim, infelizmente, né? A gente não acerta sempre. Né? Sim. Obviamente fazer as coisas com segurança, né? E às vezes a gente fica espera, controla, e a gente perde um tempo importantíssimo falando de fazer. E por que a questão do posicionamento ainda é um dos nossos maiores desafios com relação a imagens que a gente recebe, ou mesmo porque não é sempre que é a gente que está fazendo o posicionamento mesmo, né? Não é sempre que é a gente que está fazendo, principalmente para quem faz tele, né? Por que você acha que essa questão do posicionamento é tão difícil? A gente tem um padrão de avaliação, né? Muitas vezes a gente vê que uma distorção de imagem, uma magnificação, são regras básicas do raio-x, o pessoal não entende como compromete uma avaliação. A gente tem as estruturas anatômicas que às vezes um posicionamento, o raio-x é uma sombra. Né? Um posicionamento forma um artefato que às vezes a gente fica, né? E às vezes um laudo que não aponta nem para lá nem para cá ocorre em decorrência de uma imagem que a gente não consegue dizer o que a gente está vendo ali. E por isso que eu pego no pé do pessoal para falar, galera, vocês querem ver uma ruptura de ligamento e o joelho tá sambando. Mas não tem como ver mesmo. Não tem como ver mesmo. Vamos repetir. Vamos fazer um foco melhor. Manda a pata inteira. Sim. Suspeita. Uma interrogaçãozinha. Aí você... Suspeita. Avaliar o joelho. Avaliação de joelho. Você olha, né? Aí, infelizmente, você olha de novo. Porque, não sei se você também é assim... Né? A pior coisa é mandar 18 imagens sem nenhuma alteração. Eu fico, nossa, eu não durmo, cara. Sim, o paciente com uma clínica e você... Clínico, radiografou. Às vezes realmente não vai ser um diagnóstico radiográfico, mas algumas vezes o problema é o posicionamento, o problema é a técnica. Mas mandou coluna lombar, lombosacra, pelve, duas membro posterior, e você não achou nenhuma alteração lá. Sim. Tinha 18 imagens. Cara, eu fico mal, eu fico triste, eu fico... Poxa, às vezes pode acontecer mesmo, né? Triste, aí, mas não tem nada no joelho? Cara, radiograficamente não deu pra ver, mas porque a gente acha que o ligamento rompeu. Vocês podiam ter colocado uma suspeita pra mim. Aí eu vou avaliar de novo. Sim, a gente sempre olha de novo. Porque você que realmente eu tô tão afim de colocar um diagnóstico lá, você não tem noção como eu tô afim. E não tem alteração, não tem. Você já como a gente conversou já na orientação, no treinamento que a gente passou, vocês tentaram fazer sob estresse? Verdade, né?
Então, que tal repetir a imagem? Mas ele foi embora. Ele já foi embora. A gente fez essa imagem terça-feira. E hoje é sábado. Ele já tá até bem. Ele tá andando de novo. Melhorou já. Eu tô anti-inflamatório, melhorou. Então tá bom. Mas é difícil, né? Fazer isso. Radiologia não é fácil. Então tem várias condições ali que a gente, né? O tal do tórax, o coração de assim, a coluna aqui, o externo aqui. Né? Tem coisa que a gente realmente deixa, né? A gente tem que abrir mão ali das frasezinhas, né? Sim, de observações. Né? E como foi dito, eu torço para o proprietário ler as observações e falar, o que aconteceu nesse laudo? Que a gente dá, eu tento fazer o melhor que eu posso. Acho que todo mundo que, né, tem um comprometimento que rege a ética da profissão, tenta fazer. Eu tento... Cara, tô sentado ali com a minha garrafona d'água, com a minha caneca de café, com minhas frutas secas ali, tô tentando o melhor que eu posso, cara. Não tô... Ninguém senta na mesa para laudar com o saco cheio, até onde eu imagino. Né? Às vezes eu tô tentando laudar, tô cansado, dou uma respirada, tem dia que dou uma esparecida, né? A gente tem um tempo para laudar, a gente não precisa laudar em 5 minutos, né? Obviamente, nem todo dia você tá, nossa, hoje, né? Mas, cara, a gente tenta fazer o negócio com carinho. Por isso que eu não sou a favor, né, aquele trabalho em excesso, que, pô, fiz 80 laudos hoje. Não sei se às vezes 80 laudos é o seu... Imagina, obviamente, imagina. O meu normal acho que é 15, 10. Pronto, nossa, porque ótimo. eu não extrapolo a minha capacidade mental. Exato. Hoje, né? Hoje eu posso fazer isso e faço isso. Já trabalhei muito mais, com certeza. Já tive uma rotina muito mais pesada, mas hoje eu priorizei cuidar da minha cabeça, da minha família, enfim, de outras coisas. Fico tão feliz de ouvir você falar isso. Porque senão, né? Tem fases, igual a gente conversou comigo, com o Salvador, sobre isso também. Tem fases na vida pra você ser o louco de trabalhar, e tem a fase que você não precisa mais fazer isso. E não é nem porque você tá rico. Muitas vezes você não tá. É mais porque você precisa priorizar outras coisas, né? Sua família. São momentos, né? Sua casa, enfim. É momento profissional, isso também concordo também. E você, Ale, já teve algum problema de saúde mental entrando um pouquinho nesse... Por conta da VET, assim, você acha que a veterinária te deixou meio maluquinho? Já. Eu ainda hoje guardo sequelas. Estamos todos sequelados, então. Tem. Eu vejo que, assim, a profissão é o que ela é. Ela tem os seus pontos de... Ela exige da gente uma coisa que nem todo mundo consegue dar. Tem gente que desiste, tem gente que pula fora mesmo. E, assim, você tá na VET há tanto tempo, ninguém vai te dar um troféu por causa disso. Tá quem quer... O negócio tá aí. Né? A gente dá o que pode... E é por isso que acho que muita gente tem aí os problemas, né? E assim, mas eu também vejo que a pessoa que tem a predisposição a ter essa questão. Eu vejo que tem gente que tá há muito tempo na VET, mas, cara, não tá suave, não passa por nada. E eu queria realmente entender o que essas pessoas têm para ter essa tranquilidade. Elas não têm. Que elas não têm. Parafusinho mais pra fora. E são ótimos profissionais que ficam de boa. Eu vejo gente que mora na clínica há anos, a pessoa bate lá e é um cara de boa. Eu sei que o que me levou, né, a ter essas crises aí foi a clínica. O que me fez sair da clínica foi... A própria clínica E foram as repetidas episódios que eu tive, que eu cheguei num ponto assim de... não sei se eu devo contar aqui, mas tem coisa que me deixou assim, que eu falei, cara, eu tô me tornando uma pessoa que eu não sou. Porque foram vários episódios assim, diferentes. Porque a gente acha assim, o estresse tem uma cara. Não, cara, você acha que você superou de uma forma, você começa a ter do outro jeito. Tipo, a primeira coisa que eu tive foi crise de extrema irritabilidade, de ficar pistolaço, assim, por coisa besta, assim, sabe? De ficar muito irritado da clínica, em casa, com o cliente, com o patrão, com as coisas que eu falo, cara, eu não sou assim. Eu não sou...
por cobrança e, obviamente, por me exigir demais, me exigir a perfeição, não me permitir um erro, não me dar o devido descanso, chegar, estão te chamando aqui. Eu falei, cara, não vou. Podia, né? Não vou. Não tô indo, não tô acordar de madrugada, sai correndo, vai. Né? E fica até, sabe? Almoça 4 horas da tarde. Cheguei a pesar, você não conheceu, mas cheguei a pesar quase 170 quilos. Ganhei peso pra caramba, sabe? Uma vida que, sabe? E aí teve essa crise que eu era talvez extremamente nervoso, aí, né? Meio que, não sei nem como que melhorei. Aí teve a fase do choro, aí teve a fase de não dormir, teve a fase, né? Foram fases, a fase de querer ficar sozinho, de não falar com ninguém, né? Teve várias caras, assim, sabe? Até que chegou uma hora que eu falei, cara, a clínica não dá mais pra mim. Perdeu a magia pra mim. Perdeu uma coisa que era legal pra mim, que era desafiador. Chegou num ponto que eu falei, cara, isso aqui vai me levar pra um buraco que eu não vou saber sair. Né? Eu pensei... A gente brinca, todo dia eu penso em largar a profissão, mas não é bem assim. A gente gosta do que faz, a gente ama o que faz com carinho. Mas eu realmente falei, cara, eu preciso arrumar outra coisa pra fazer. Foi quando eu comecei a dar aula em curso técnico humano, assim. Aula de radiologia, num curso de radiologia humana. Eu comecei a dar aula, eles fizeram um módulo de veterinária lá. Ainda assim, voltaram para veterinária. Eu estava meio numa fase pensando o que fazer. Eu já estava trabalhando com radiologia, mas eu cheguei naquela fase que se fala... Aí falei, não, isso aqui, né? Mudei pra radiologia, parei de clinicar, definitivamente. Porque a clínica que estava me deixando... Foi quando eu parei de ter patrão. Foi quando eu abri minha clínica com uma sociedade. Mas foi, assim, o último respiro que eu tive, né? Foi ter o meu próprio negócio, como clínico ainda. Mas eu realmente vi que, nossa... Não fazia mais sentido, Não faz mais sentido. Não é mais o meu mundo, né? A cobrança de proprietário, né? E eu falei, não, vou dar meu tempo. Aí passei estritamente para radiologia. Pessoas vinham falar comigo, meu cachorro. Não quero saber. Esquece que eu sou veterinário. Sabe, amigo vinha falar de cachorro, eu cortava o papo, mas de uma forma... brusca. Totalmente assim, nossa, que isso? Corte rápido, corta o papo. Corta o papo. Não quero saber. Eu tenho pastor, né? E eu comecei a perceber que onde eu levava eles, as pessoas já vêm com uma história desgraçada de pastor. Eu não sei se realmente cachorro grande no fim da vida deles é meio... E pastor, geralmente, né? Porque tive um pastor que... Não Calma. Quero saber. É a história boa? Não quero saber. E aí eu fiquei meio nesse tempo aí de não querer saber, não sei o quê. A gente via filhotinho, já na cara, não queria saber. Aí, devagar foi voltando. Mas hoje o pessoal pede bastante ajuda pra você, né? Mas assim, passou o tempo. Aí você ficou de boa. Aí, as coisas foram se curando. Foi, devagarzinho foi. Porque pra mim pedem várias ajudas e várias vezes eu falo, gente, eu trabalho com imagem. Não, mas isso... Tem coisas que eu não sei opinar, mas sabe? Passado o devido tempo, aí eu acho que depois disso eu dei o meu devido descanso, parei com aquela exposição, né, com aquela cobrança. E ainda hoje, quando começa demais, zap tocando em sequência, assim... Tanto que celular é tudo silenciado pra mim. Meu também. Uma coisa... Tem uns gatilhos que bate ainda, que ainda dá uns... ainda preciso ter um pouco de cuidado, mas assim... ajudo os clínicos que me pedem ajuda. Muitos deles pedem, né? O que eu faço? Sim, não sei o quê, né? Porque a gente tem que fazer isso. Mas é muito tranquilo, é muito leve. Mas assim, depois de certa hora... Esquece, tipo, não vem. É que normalmente o pessoal vem atrás da gente pra tratamento, né? Eles vêm com a história, não sei o que eu posso dar? E, cara, eu tenho muita dificuldade, tipo assim, a parte clínica ali, beleza, vai, a parte de diagnóstico também, principalmente se for por imagem, mas quando chega no tratamento, eu tenho um bloqueio. Eu não absorvo. Igual na neuro mesmo, agora eu tô fazendo a pós de neuro. Parece que quando vem a parte do tratamento da doença, eu
agora acabou minha parte, posso dar uma descansada, sabe? Porque não é meu intuito, entendeu? Ser uma clínica e participar dessa parte de tratamento. Mas eu acho muito legal, porque, sei lá, toda semana, pelo menos, vem alguma mensagem. Nath, meu cachorrinho. Aí vem. Mas é relacionado com o diagnóstico que você fez? Não! Ou não. Aleatório, de não, tipo... Isso já... Nath, eu tô com... Já veio de tudo. Vem até, às vezes, olha, fiz um exame em tal lugar... vou te mandar as imagens, putz, você pode ver? Porque às vezes tomo, né, ressonância demora pra sair. Daí, beleza, eu tento ajudar. Às vezes, se eu sei o lugar e sei quem é lauda, eu mando mensagem pra pessoa. Tipo, já aconteceu isso e a gente trocar ideia. Mas vem direto de colega pedir ajuda às clínicas pra você também, Nossa, né? toda hora. Minha vizinha bateu na minha porta esses dias. Porque o gato dela tava se lambendo muito, tinha umas lesõezinhas no braço. Mas você não pode passar um remedinho? Aí eu fico meio assim, porque eu cheguei a fazer um pouquinho de clínica, foi um período bem curto. E também não consegui ficar muito tempo, percebi que não era pra mim. Porque eu me envolvo muito emocionalmente. Sim. Mas eu fiz muito estágio, então eu lembro, assim, de muitos protocolos que a gente utilizava nos lugares onde eu fiz estágio. Então, alguma coisinha ali eu sei. Mas eu sempre, inclusive, em algumas receitas, assim, eu coloco... Caso não haja melhora, encaminhe o paciente para nananana. Ou então eu já ligo pra pessoa e falo, olha, eu acho que quando é uma coisa mais simples, eu até arrisco. Mas quando é uma coisa um pouco mais difícil, que eu sei que vai ser mais complexa e que provavelmente vai precisar de um acompanhamento um pouco mais especializado, eu já encaminho, já ligo, inclusive para os lugares onde eu indico, pelo menos na minha cidade, né, que eu tenho mais contato, já falo, fulano tá indo aí, não sei o que lá, eu acho que é isso, mas... Eu acabo indicando os colegas também. É melhor. Tem aquela cultura, eu não gosto de ficar tentando fazer tudo, sabe? Não, é que daí depende também. Tem aquela cultura de que o vet tem que fazer tudo. Isso é uma coisa, às vezes bota o bichinho na mesa, aí que o proprietário vê. A sala de raio-x é bem clara, a mesa é branca, a fórmica do raio-x é branca. Aí parece que puff, né? Ai, tá com carrapatinho aqui. Ai, tá não sei o quê. Ai, mas o que é isso aqui? Ai, mas o que é isso aqui? O que pode passar aqui? Essa bolinha aqui? O que pode passar aqui? Aí você tenta dar aquela... Você tem que miguezão, né? Olha, pode ser tem que ver com o velho, aqui tem que praticar o cala tua boca, né? Aí vem aquela vocal tua boca, gente, fica quieto. E eu, realmente, nesses casos, não tem que ver com... Mas você não é veterinário? Não tem nenhum veterinário aqui? Outro dia perguntaram pra mim de inseto, algum inseto. E aí eu falei que, tipo, sei lá, eu não lembro o que era. Tipo, quanto tempo vivia uma borboleta. E aí eu falei que eu não sabia. E a pessoa falou, ué, mas você não é veterinário? Eu falei, gente... Nossa, gente. Meu primo sempre faz isso. Ele manda pra mim, mas ele manda uns bichos aleatórios, assim. A Ellen também, esses dias, me perguntou quanto tempo vive... Não, se quando as araras... Quando o casal de araras, uma morria, se a outra que ficou, que elas são monogâmicas, ela arrumava uma outra, Olha, ou se ela ficava triste e morria. Mas isso parece quando eu dava aula. Eu tenho umas perguntas desse jeito. Inclusive uma coisa que eu não sabia, foi pergunta de aluno que me fez, nada a ver com a conversa, mas tem coisa que pergunta pra gente, que faz a gente pensar. Tava mostrando o esqueleto de um frango, de uma ave, frango. E a aluna, muito sagaz, falou, professor, a coxa do frango é a canela. A coxinha de frango, você não sabe o que você... Eu não sei. Você come carne? Eu como de vez em quando, mas Enfim, eu não sei nada de carne. Ela chegou, professor, a coxinha do frango que a gente come é a canela do frango. Olha lá. Eu falei, que? Porque se encaixa na pelve, o fêmur, seria a coxa, né? Eu falei, mas olha lá, quando a gente come a coxinha, tem aquele outro ossinho, que seria a fíbula. Caraca! Pois é. E era isso mesmo? Não é? Você não come coxinha de frango, mas a coxinha é a canela do frango. Eu falei, caraca, meu. Coitado. Não, e tinha umas perguntas, o tubarão toma vacina de raiva? Porque ele sai da água e o morcego pode picar ele.
Gente, por que acham que... Supostamente eu deveria Por um lado saber é legal, isso. porque devem Não, achar que a gente sabe tudo, né? Sim, é maravilhoso. Então, enciclopédia. Só pra Sinto perguntar feliz isso. por isso. Próprio Mas... Dr. Você acha Júlio. que sim, o tubarão toma vacina de raio, tem lá do tubarão e ficava assim. Nossa, que papo aleatório. E você é professor, né, Ale? Eu agora não dou mais aula, mas eu morro de saudade assim, dessa época, porque foi. Você dava aula de quais matérias na faculdade? De imagem Não, mesmo? na faculdade eu dei aula só de imagem, mas foi um período curto. Eu fiz mais tempo no curso técnico, que eu dei aula de anatomia, de técnica de... Como que era? Era técnica radiológica, a gente fazia tudo de diagnóstico por imagem, anatomia, técnica radiológica, de ética também, de contenção animal, que a gente ajudava, ensinava, né? Porque era, como é curso técnico e veterinário, o técnico ele é um enfermeiro no hospital. Então a gente dava aula no geralzão, assim. Como tinha uma rotatividade grande de professor, o pessoal chegava assim, ó, a gente tá sem professor disso, você não quer dar aula? Cara, eu gostava, gosto ainda, era muito gostoso. Eu mais aprendi do que ensinei, eu acho. É muito gostoso. É muito bom dar aula, cara. A gente rejuvenesce. E a gente estuda tanto pra montar as aulas, que é ótimo. Anatomia, principalmente. Me apaixonei pela anatomia. Minha rotina de estudo hoje é muito maior do que antes, quando eu tinha que estudar só por ser estudante, por estar aprendendo. Nossa, hoje eu estudo... estudar pra ensinar, parece que você tem que saber responder perguntas absurdas. Exatamente. Mano, como que eu ia adivinhar essas perguntas que eles faziam? E a gente fazia pergunta que realmente deixava a gente, nossa, eu vou ter que estudar pra responder semana que vem, eu vejo, porque você me quebrou, cara. Né? A gente tem que entender que... E foi uma coisa que me... É aquele lance que hoje eu vejo muito, né? Em relação à profissão. A gente vê que os vetes mais velhos, eles não têm dó da molecada hoje. E eu tinha tudo para também, né? Eu não vou falar dessa maneira, mas... aquele lance da minha época, não é assim. Na minha época, trabalhava e não ganhava nada. E eu fui criando fui entendendo, cara, que a geração é outra. E por mais que a gente tenha sofrido muito na minha época, não tinha férias, não tinha hora para trabalhar. E eu, assim, pelo amor que você pega pelos seus alunos, a gente colocava eles para estagiar, chegava lá, e aí, como é que foi o estágio lá? Nossa, os caras lá, pô. E eu comecei a entender que, cara, realmente tem instituição, hospital, veterinário que quer tirar teu sangue mesmo. E eu comecei a achar, cara, isso aconteceu comigo e realmente não foi justo comigo, né? Passar por o que eu passei, chegar no ponto que eu passei, né? Não é justo o que fazem com... Dá uma outra perspectiva, né? Tanto com estudante, com técnico, seja com veterinário, que eu vejo hoje alguns movimentos aí, né, lutando por uma condição melhor de trabalho, cara. Isso aí tem gente se matando hoje em dia. Sim. Tem gente ficando muito mais louca do que eu fiquei. Eu lembro que eu vi, Sim. eu não vou saber dizer se é verdade hoje, né, em 2025, mas eu tinha visto que na nossa profissão tinha um dos maiores índices, assim, de burnout. De acordo com o SUS, é a profissão que... Eu tô com estudo lá, salvo. Eu quis ter isso. É a profissão que mais comete suicídio hoje em dia. De acordo com o SUS, no trabalho que eu tenho lá, que eu consultei. Né? E tinha uma resposta para isso? Não Por tem qual resposta. motivo? Não tem, mas assim, Tem uma a junção de fatores, né? Sensibilidade. Até onde eu vi, a maior parte de quem tá, não só o suicídio, acho que é o limite que chega pela conjunção de fatores, mas geralmente é formado até 5 anos de formado, que não pratica atividade física. Tinha outros fatores ali. De clínica de pequenos. Acho que pode ter a ver também com sensibilidade. Da cobrança, da sensibilidade. Tinha mais alguns fatores ali. Daquela disponibilidade, você sempre tem que estar disponível. Hoje eu acho que o WhatsApp, né, você ter acesso ao profissional a qualquer hora é uma coisa que... Pela rede social, não só o WhatsApp. Pelo Instagram você pode ir lá falar com a pessoa. Isso é uma coisa que devia ser revista, né, cara? É uma coisa que... Mas passando para a nossa área também,
junta tudo. A glamorização do trabalho excessivo, uma coisa que a gente, né, falou também, que eu acho que a galera adora, tá na correria, tô correndo. Tô na correria. Não acho legal falar isso. Tem tempo pra tomar também. um café da tarde. Não, cara, não acho legal isso. Acho o máximo a hora que, pô, a gente se segue. Eu acho super legal ver, pô, profissional de sucesso postando que tá com a família, que tá tirando tempo pra cuidar dos cachorros, sabe? Pra cuidar da parte espiritual. Pô, eu acho isso o máximo. Uma coisa que um tempo atrás eu acho, nossa, não tem que trabalhar. Nossa, tem que trabalhar. Vamos trabalhar. Tá querendo trabalhar. Sabe? Eu acho isso... E a gente se julga muito, né? Quando a gente tá nesses momentos de descanso. Exato. É o que eu falo. Hoje eu realmente tenho uma vida muito mais tranquila pra poder fazer esse tipo de coisa, né? Então, descansar e passear com meus cachorros. Sim. E treinar. Sim. E hoje é prioridade minha treinar todos os dias de manhã. Só que antigamente eu olhava pra isso e falava, não posso. Ou se eu posso, eu vou esconder das pessoas. Eu também tive essa fase também. Vão achar que eu sou folgada? Vão achar que eu tô... assim? Mas isso é uma cultura muito nossa, assim, acho que mais da nossa geração, Ale. Eu acho que da geração da Elo é mais tranquila, né? Eu Eles acho são que muito mais... É uma coisa que, na verdade, a gente meio que preza, sabe? Eu acho que eu, assim, dizendo por mim, né? Eu vejo, né, eu cresci com pessoas que trabalhavam muito, né, então meu pai e minha mãe quase não ficavam comigo porque eles realmente estavam trabalhando demais. Eu via meu pai 1 vez, 2 vezes por mês, sei lá, porque ele estava sempre viajando. E eu sei o que isso fazia com eles, sabe? De não ter tempo para a família, de não ter como ficar um pouco ali, relaxar, curtir o momento, tirar umas férias. Isso é uma coisa que eu vi e que prejudicou muito, não só os meus pais, mas vejo muitas pessoas que passaram por isso, sabe? Então eu acho que talvez a minha geração já pense um pouco mais em qualidade de vida, sabe? Em realmente ter tempo pra fazer coisas que gosta, criar hobbies, sabe? Eu acho tão legal que eu tenho várias amigas que elas nem são necessariamente da veterinária, mas elas têm vários hobbies, então... pintar, você mesmo, né, começou a fazer pintura. Aquarela. Que legal. Eu tenho Tão amigas lindo, que pintam desenhos. aquele... eu não vou saber o nome do livrinho, mas é aquele livrinho do ursinho, O livrinho sabe? tá bombado aí. Isso, esse livrinho que tá bombado, eu não lembro o nome dele agora. Mas que tem um monte de caneta também. Então eu vejo que, assim, a minha geração, ela quer ter um pouco mais de qualidade de vida, sabe? Eu também acho. Porque entende que dessa forma não funcionou pra quem veio antes, sabe? Cara, quem veio antes tá cansado também, não quer que seja dessa forma. Acho que ninguém queria, né? Nenhuma geração. Eu concordo totalmente, cara, porque eu vejo hoje, pra mim, assim, fazendo uma análise, qualquer coisa gatilho, qualquer coisa já baixa a moral, sabe? Falando sinceramente mesmo, cara, não vale a pena. Não valeu a pena, sabe? Sim. A gente, beleza, a gente salvou vida, a gente fez alguma coisa, mas o que eu salvei aqui dentro, sabe? E tem hora que a gente tá... Você lembra das coisas que aconteceram e você fica naquela, não valeu o preço que a gente paga hoje por ter um monte de gato. Por mais que a gente trate a cabeça, sempre vai ficar aquela memória, né, do tempo que se podia ter perdido. Natal que eu não passei com os pais, casamento de amigo que eu perdi, viagem que eu falei, podia ter ido, mas não fui porque... Tinha que trabalhar. Sabe? Ou que eu até fui e fiquei pensando... E o mais doido é pensar assim, pra quê? Tipo, uma vez, né, eu vi em algum lugar a pessoa falando assim, tá, você quer trabalhar muito porque... Por quê? Você quer ter dinheiro? Pra quê? Às vezes a gente nem sabe pra que a gente quer ter o dinheiro. Você tá guardando tanto dinheiro pra quê? Às vezes você vai viver muito mais feliz numa vida mais simples. Você não precisa daquilo, sabe? Exato. Então todas essas questões começaram a me bugar também. Não buga mesmo. E foi assim que eu comecei a relaxar. Hoje eu poderia ganhar muito mais dinheiro, por exemplo, falando de dinheiro, tá? Poderia ganhar muito mais dinheiro se eu não tivesse tanta gente escalada lá trabalhando comigo e dividindo os horários. Mas eu prefiro ter uma qualidade de vida do que ter dinheiro. E tudo bem, né? Eu escolhi ter uma vida mais tranquila. E não ser tão rica, assim. Isso faz parte também, né? Mas eu acho que é bem por aí, assim, sabe? Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, precisa exato. de dinheiro hoje em De dia, um jeito né? ou de outro Mas é que eu vejo também o lance da profissão, é uma coisa assim, a profissão cresceu tanto, né? A gente tem
vou falar de uma maneira, é um tema que eu acho, concorrência está tão difundida hoje em dia, a profissão está, né, acho que a gente também, não sou a favor da gente ficar se matando. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, mas agora a gente também ficar se matando por um, né, fazer o nosso, fazer direitinho. A gente também baixar preço para encher a agenda. Imagina, para ficar se matando, para trabalhar. Então, legal fazer um negócio bem feitinho, cobrar um precinho que eu acho justo para mim, que funciona para mim, né? Que faça as coisas funcionarem direito. Exatamente. Eu acho que assim, para mim tá bom também, né? A gente já vê tanta gente jogando a profissão no ralo. Sim. Isso pelo menos a gente não vai fazer, a gente não vai fazer parte, né? Verdade. E teve algum clique na sua cabeça que mudou a forma de você olhar para a radiologia? Tanto assim lá no começo, quando você estava fazendo essa transição da clínica para radiologia, ou mesmo durante o processo, já sendo radiologista, alguma coisa que você parou, você falou, não, isso daqui é realmente o que eu quero fazer pro resto da minha vida, isso aqui é o que eu quero realmente até o fim dos dias. A hora que a gente entende a nossa importância no processo diagnóstico, o clique vai rolando, a gente vai entendendo como o que a gente faz é importante. Ainda que, né, a gente seja desvalorizado, ainda que, né, a gente passe por o raio-x seja, né, tão desvalorizado, eu vejo uma beleza no que a gente faz, eu acredito numa importância, né, porque às vezes nem sempre, ele tem as limitações, ele tem, né, o pessoal bota a salinha escura lá pro raio-x, bota lá, o aparelho tem lá, né, hoje em dia está muito mais fácil você adquirir um aparelho, para alguns, né, bota lá para fazer, posiciona de qualquer jeito, manda lá, o laudo não deu nada, fez raio-x, mas quem tá por trás, quem faz, quem estuda para posicionar, para laudar um negócio bonito, sabe, entende, sugere ali um diferencial bem feito, pra gente cada laudo é uma coisa importante. Quando eu me sinto muito fazendo parte daquela história clínica. Faz muito parte. Quando eu tava naquele hospital que a gente trabalhava aqui perto, não vou falar o nome. Mas, cara, e a gente tava ali perto, o pessoal ia, eu tô com essa suspeita aqui, vamos ver se a gente fecha. E você, obviamente, na tele também é igual, e quando eu tô no centro diagnóstico, eu chego, o secretário conversa comigo, ou tá assim, né, já fez vários exames, não vai nada, não vai, a gente vai, vamos tentar fazer dessa maneira, o VET te passa uma suspeita legal, você vai, sugere um exame diferente, fecha o negócio, e não é ego que a gente tá falando, não. É porque você fez parte de uma coisa importante, aquele, sabe, o bichinho, você ajudou o bichinho, você ajudou o proprietário, aquela busca que ele tava, você pôs fim naquilo. Sim. Né, o cara chegou para você, o clínico chegou para você, o exame ali tá assim, vamos, né, você propõe para ele uma posição diferente, um posicionamento legal, o cara fala, pô, você não fez isso, não sei o quê. Você vê aquele brilho no olho do proprietário, sabe? Esse clique vai pegando, cara. E tem uma frase que eu acho muito legal, que assim, a nossa missão tem a grandeza que a gente dá para ela. Sim. Então, se você faz o negócio lá, eu quero fazer raio-x lá, é isso que vai ser para você. Sim. Eu já vi VET falando, pra que radiografar coluna? Não vai fazer nada. Sim. Não é pra que diagnosticar? Não vai tratar? Não vai tratar? Cara, vai fazer cirurgia? Vai radiografar sim. Vamos dar um diagnóstico, vamos dar uma resposta pra essa pessoa. Exatamente. Né? Tudo é importante. Se a gente começar a entrar nessa... Não faz mais nenhum tipo de exame. Não faz mais nada. Né? Uma coisa que me pegou, nada a ver com a pergunta, mas é quando os caras me pegam no cara falam, não tem mais o que fazer. Nossa, isso me pega. Isso me pega. Também não... Bom, e trabalhando com ressonância magnética, então... Nossa Senhora! Tem muito isso, né? Não tem mais o que fazer. Sério? Mas a partir do ponto ali que a pessoa tá fazendo um exame caro, né? Pelo animal dela para descobrir, ela tá disposta provavelmente a tratar. Então não me venha com essa de, puta, é um tumor, não dá pra fazer nada. Às vezes realmente não vai dar, mas às vezes dá. Às vezes é cirúrgico. O paciente pode ter ali pouco tempo de vida depois, né? O prognóstico talvez não seja tão bom. Mas, poxa, dá pra fazer, né? Então... Acho que a partir do momento em que
o que dá para ser feito é melhorar a qualidade de vida do paciente, já tem muita coisa que dá para fazer, sabe? Tem bastante coisa que dá para fazer. É uma Com coisa certeza. que eu te falo, da gente às vezes conversar com o proprietário, trocar ideia, né? Que você vê como é a importância que esse bichinho tem na vida do cara, né? Sim. E aí você tem fala, aqueles veterinários que falam: ai, mas eu não vou pedir um exame desse, é muito caro. Eu acho um absurdo. O veterinário tá querendo se meter no que aquele tutor pode ou não fazer pela vida do animal dele, né? Sim. Eu já ouvi muita gente. eu não vou nem pedir, né? porque não vai fazer. Não vou nem pedir. Gente, você tem que oferecer, sim. Isso tem que estar em prontuário que foi oferecido. Se a pessoa não for fazer, o problema é dela, né? E ela que guarde isso com ela na vida dela. Mas ela pode, inclusive, te processar se você não indica uma tomografia, se você não indica uma ressonância. Eu não sabia, não foi oferecido, não me sabia falaram nada. que esse exame ia achar isso. Né? Não, e às vezes também tem aquele limite, né? Tipo, o proprietário não vai querer fazer. A gente não sabe. Não sabe. Às vezes o proprietário quer fazer. Ainda mais se ele souber. Porque assim, a gente já falou, né, sobre isso com o Sal até, né, sobre essa relação que as pessoas têm atualmente com os animais, né? Exato. Então, assim, a gente não sabe. Às vezes esse paciente, pra gente é um paciente, mas pro tutor é a vida dele, né? Então, às vezes ele vai querer fazer sim, às vezes ele vai querer ir atrás, ele vai querer... Não significa necessariamente que ele vai ter o dinheiro ali naquele momento, pra fazer ali na hora, mas a gente... Nossa, tem tanta história, sabe? De pessoas que abrem vaquinha na internet, que divulga, Exato. sabe? Então, é difícil falar, não vou colocar no laudo, não vou... falar para o proprietário para fazer porque o exame é muito caro e não vai dar certo. Já botou ali um não vai dar certo, aí realmente não vai dar certo, né? Sim. É o mérito que não cabe a nós. Exatamente. E sobre essa questão de tá com problema na coluna, não vai nem fazer a imagem porque não vai fazer nada. Bom, às vezes você faz a radiografia, você tem uma discoespondilite e era só você tratar. E aí? Né? Como que fica a cara do vet depois? Exatamente. Tem vários exemplos que a gente pode dar, não só de coluna, né? Coluna não se resume só a hérnia de disco. Né? Exato. Tem outras coisas aí. Tem outras milhões de coisas. Exatamente. E, Ale, qual que é a parte do trabalho como médico veterinário radiologista que poucas pessoas veem? Que você acha que... Não, porque assim, eu vejo muito as pessoas falando, você é veterinário, mas você faz só raio-x? Sabe? É a parte que nem todo clínico aceita, né, que é a nossa ajuda, como aquela parte da clínica, que a base que a gente tem que ajuda, né, fala, é uma efusão, drena ou não drena? Sim. Né, por onde que eu dreno? Tá vendo o VD que eu te mandei aí? Vou abrir aqui. Tá vendo a costela? Dreno por ali, tem mais líquido. Sim, a gente dá essa... Né? Vamos esperar edema cardiogênico. Faz uma furosemida, vamos esperar um pouquinho. Repete amanhã. Torção. Vou nem fazer outra imagem. Tô te mandando de volta, você abre já esse bicho. Né? Orientação de fechar diagnóstico e achar, né? Debater conduta, né? Ele te manda às vezes uma região que você fala, não achei alteração, doutor, vamos fazer um joelhinho, né? Que a hora que eu posicionei aqui deu uma crepitada. Eu acho que o veterinário, o radiologista, ele tem que agir parceiro do clínico. Eu acho que radiologista é muito completo. A gente tem que ser. Vocês têm que conversar, comunicar. O cara que hoje pega, faz um laudo e fala, e tchau. Eu acho que comunicação, conversar muito, você tem que ser parceiro e, obviamente, infelizmente, nem todo clínico aceita essa conversa. Não entendo porque, não gosta de saber, não quer saber. Às vezes acontece de mandar uma requisição que a gente não entende o objetivo daquilo, uma coisa que a pata inteira, né, coluna inteira, um crânio sem um ênfase em alguma região, que eu falo, né, o que está acontecendo? Não sei, tá com dor. Tá, mas aonde? Não tá com dor. A pata inteira, mas tem uma região que ele tá com uma dor para poder enfatizar, porque a pata inteira, desde o coxo femoral até o dedinho, até a unha, a ponta do dedinho. E eu vou avaliar
tudo direitinho. Não vou colocar a pata inteira no filme. Exatamente. Tipo um vai dog ser feito alemão, por né? partes, Vai ser né? feito por regiões certinho. Vou avaliar o joelho. O joelho, quantas pessoas você faz no joelho? Faço 2. Mas você não faz com estresse pra ver? Se Ah, sim, pode? 3. Às vezes a gente dá uma avaliada legal, né? Sim. Pra ver se tem coisa ali. E tem tarso, tem dedo, tem dígito, tem, né? Qualquer região ali. Ou às vezes a gente até dá uma avaliada ali. Porque você passa um orçamento pro proprietário. Você falar, vai ficar tanto, o proprietário quer saber. O jeito tá fazendo pesquisa. Ele liga aqui, liga lá, liga ali, quer saber o preço. Sim, claro. Sim. E, então acho que o nosso impacto tá aí, né? De ser um parceiro, tentar orientar, passar, obviamente, um valor proprietário também que vá ser interessante para ele, né? Justo, né? Justo para ele também, para a gente descobrir o que está acontecendo. Uhum. E o que você gostaria, então, que o clínico soubesse, que ele não sabe, Ele sabe. em ele relação sabe a pedidos de exames de raio-x, assim? Dê um recado pro clínico, Não, no sabe? geral, a conversa que a gente tem hoje, a gente consegue hoje em dia chegar num ponto legal. Às vezes a gente basta entender o que ele quer com o exame. O exame, a solicitação é uma pergunta e a gente responde essa pergunta. Né? Exato. É por isso que a gente uma precisa conversa. saber, né? Eu só quero Exatamente saber. qual é a suspeita, Qual é. quais são os sinais clínicos. Exato. Né? Não é porque a gente quer facilitar o nosso laudo, né? Não é porque a gente quer cola. A gente quer ajudar o bichinho. A gente quer ajudar o bichinho. A gente precisa quer- saber pra É. colocar lá no laudo o mais provável. Eu já peguei papo de internação, assim. Não vou colocar suspeita porque eu quero ver se ele é bom mesmo. Eu já ouvi isso Já vi esse também. papo. Já. Então, porque a gente quer ajudar o bichinho. Tipo, isso a gente gente- faz com o aluno, né? A gente já tem 15 anos de radiologia. História, Deixa a gente paciente pensar. internado. Exato. Só. Paciente atropelado também Paciente é atropelado. bem bastante. É que a gente. Eu tenho umas solicitações, cara, que eu mostrava nas aulas, que são as coisas mais assim. É complicado a gente julgar. A gente não, obviamente não expõe veterinário, mas tem umas coisas que são. Eu não vou ficar falando. Mas tem coisa que a gente fala, gente. Né? Mas Não custava ser mais objetivo. podia ser mais... ajudar pra gente avaliar a nossa. Acho que a mensagem principal é essa, né? A gente é amigo. A gente exato. quer ajudar, A gente quer fazer ajudar. parte aí, me ajuda a te ajudar. A gente entende que às Ajuda a te vezes é ajudar, difícil isso. fazer essa avaliação Exato. e tudo mais, mas a gente quer E vem ajudar. muito com a desculpa de que tá corrido, né? Então, tipo, tá corrido, então eu não mandei pra você o histórico completo porque não consegui fazer naquela hora. Mas entenda que é importante esse momento Sim. de você descrever ali pra gente um sinal Sim. clínico ou outro. A gente ainda que lida ali com o tutor na sala, né? Eu não mais, mas vocês, Uhum. conseguem tirar bastante informação de tutor. Sim. Ok, legal. Mas é muito importante também a informação do veterinário, mais específico, mais Nossa, clínico, demais. né? Sim. Demais. Então- A gente tem eu vejo pelo nível de acerto. Os vetes que me ligam, falando, tô te mandando um paciente aí que tá assim. Belezinha, acabou o exame, me liga. Cara, o nível de acerto dá pra chegar em 100%. Sim. É mais Resolve o tranquilo, né? problema. É aquele paciente que você vira até pra ele e fala assim, olha, não achei nada no raio-x, mas é tal coisa. Exatamente. Resolve o problema. Resolve tudo. É frustrante pra gente também. Muito. A gente entende a correria do clínico. Sim, Por isso que a gente quer ajudar. sim, A exato. gente não quer, a gente quer. A intenção realmente real, acho que de todo mundo aqui, quando você cria um canal desse aqui, para conversar com veterinários, é uma prova de que você está interessada em aumentar A a comunicação. comunicação entre os profissionais. Eu acho que Sim. isso mostra, né, a intenção que a gente tem. Né? Ninguém quer guerrear, ninguém quer brigar, ninguém quer disputar ego, ninguém quer fazer birrinha. Uhum. Né? Não colocou histórico, então vou fazer um laudo. Sim. Né? Pelo contrário, a gente quebra a contrário, cabeça. A gente quer A o gente máximo pergunta. de informação. Ou a gente pergunta. A gente pergunta. Porque a gente tem... É o que acontece. A gente tem uma regra muito Exatamente. clara na RVA, que é paciente sem histórico não é para ser laudado. Ponto final. Aí vocês ligam. A gente manda normalmente tudo pelo mensagem. WhatsApp, né? Pode. Então manda mensagem pelo WhatsApp e acaba vindo ali depois um histórico melhor, né? Uhum. Então, claro, às vezes é uma coisa muito óbvia. Então, paciente atropelado, histórico.
e é uma fratura de fêmur, e você tá vendo ali, tudo bem, né? Você fazer só com esse histórico. Mas tem casos de tórax, né? Casos de felino, né? Que é muito inespecífico. E aí a gente realmente fica perguntando. E fica nas mensagens. Tem acesso à rua, tem contactante, como tá? Tem outros exames pra mandar. E o pessoal acaba mandando. Então isso é legal. Então, pelo menos a gente faz isso. A gente não libera laudo sem histórico. Acho importante. Tá. É uma coisa que eu também gosto de fazer. Tem casos que realmente a gente ou não encontra o veterinário, ele não responde. Tá na recepção, não sei o quê. Dá pra esperar também, às vezes, né? Um pouquinho. Então, mas é que assim, eu recebo o paciente ali, né? Sim, ele você tá sim. ali. Sim. Aí eu tento tirar a informação do paciente, do cliente, do cachorro, e eu não consigo falar com ele, né? Mas a gente... Tem gente que fala. Mas você não é veterinário? Essa aula acho que eu faltei. Doutor Delírio. Mas assim, a gente vai indo. Ainda assim, eu todo dia, cara, é um dia que eu falo, cara, eu amo essa profissão. Eu falo que eu quero largar a profissão, mas não, cara, a radiologia é minha vida e... Tem dia que eu tô muito empolgada também fazendo os laudos, legal acho demais, legal. Eu fico gravando, guardando os casos. Acabei de pegar tal coisa. Tipo, eu sou uma pessoa muito empolgada com a radiologia, sabe? Tem demais, né? Acho que a gente se passa a gente se passa um pouco, né? Acho que as pessoas olham e falam assim, acho que é forçado Exatamente. isso aí. É um pouco demais. Gente, olha esse caso super legal. Aí manda no grupo. Direto. Gente, vocês já viram isso daqui? A gente faz bastante isso, né? No grupo. E você tem um Instagram também, que você posta casos, né? Sim, ele tá um pouco... agora, eu gosto de postar casos... Tem os casos que eu posto. Eu tento fugir um pouco do basicão, que a gente vê muito no Insta, né? E falei bastante de cuidado com radiação, que eu fiz no começo da página, eu fazia bastante sobre isso, agora eu dei uma mudada. Gosto de falar também sobre saúde mental, sobre ética, o último post foi sobre isso. Muito bons. A gente tá bem devagarzinho ali, porque eu sou sozinho, né? Não tenho... Fala sua página pro pessoal sobre seguir. raio-x vet. Sobre _RX _vet. Se colocar o sobre RX já vai aparecer. Apesar dele não aparecer por lá, porque você não aparece muito. Nossa, não mostra a cara. Tem uns... Sabe quando tem aqueles destaques ali? Tem alguma coisa, umas gracinhas ali, eu até apareço. Mas é muito raro, assim. Isso aqui vai estar lá. Vou colocar. Com certeza, né? Tem que... Mas é muito raro eu aparecer. Muito raro mesmo. Eu não tenho o talento que certas pessoas têm pra ficar mostrando a cara, mas... Nossa, eu tava pensando nisso hoje, né? Falando, nossa, preciso fazer um episódio sobre mostrar a cara. Por quê? Porque eu tive muita dificuldade na minha vida com essas coisas. Então, assim, eu precisei de terapia, precisei de medicação pra apresentar meu TCC. Meu Deus. De tanta vergonha que eu tinha de falar em público. Muito louco, né? Você pensar assim. E tudo bem, na época eu era bem mais nova, né? Tinha 23 anos, mais ou menos, quando se forma na faculdade, né? Eu, pelo menos, me formei com essa idade. E eu lembro que a primeira vez que me chamaram pra dar aula, pra gravar, fazer essas coisas... Falei, mas quando vai ser isso? Aí a Gabi falou, Nath, daqui 1 ano, é um projeto novo. Eu falei, tá bom, eu faço. Porque eu falei, daqui 1 ano eu me preparo, daqui 1 ano. E eu lembro que chegando perto, 2 meses, 3 meses, eu comecei a ter crises de ansiedade, assim. Passava mal. Meu Deus. Porque isso pra mim era um absurdo. Então, hoje, estar aqui, em frente a câmeras, ou de dar aula, de dar palestra, pra mim é uma vitória, assim, muito grande. E eu acho que realmente era algo que eu tinha que fazer, sabe? Porque se eu passei por cima, né? Tão por cima, assim, dessas questões pessoais, eu podia olhar e falar, não quero, não vou me expor. Mas eu queria muito fazer isso, dar aula, né? E só conseguiria fazer isso me expondo. Então, muito doido, assim. Um dia eu quero conversar sobre esse assunto, porque... todo mundo olha e fala, nossa, Nath, eu queria ser igual você, não tem vergonha, não sei o quê. Nossa, e eu falo, gente, vocês não têm noção do que acontece cada vez que hoje em dia eu ainda fico nervosa. Mas é algo que a gente aprende a lidar, né? E aos poucos eu me solto e realmente eu esqueço que eu tava com essa vergonha toda. Mas é muito louco, assim. Hoje fica tudo gravado, né? Fica na internet, fica lá, fica... Uma vez na internet, você não... imagina, aparecer meu rosto ali no Instagram, imagina. A primeira vez também foi, nossa, eu nem queria assistir. Eu lembro quando você começou a postar, começou a aparecer os seus primeiros vídeos, eu falei, pô, quando que ela fazia isso? Eu nunca tinha visto.
Porque eu sempre tive você fala bem, tudo, né? Mas de postar, olha, Natália, cara. Ai, nossa, obrigada. Fico feliz por saber disso. Tipo, a Elo já nasceu pronta. Ah, mentira. Também foi um processo. Então ninguém sabe, né? O que passa. Não, e assim, só a gente sabe, né? O quantas vezes a gente grava. Tem dias que eu gravo uma frase que é simples, nossa. Meu celular também tem memória, porque tem dias que eu gravo 20, 30 vezes um corte de 10 segundos. Porque eu sou incapaz de falar, a dicção fica toda pra trás. Não, assim, a gente fala muito bem, conversa, troca ideia, mas a hora que começa a gravar. Eu tô no Verum agora, né? E às vezes a gente faz uns rios assim também, nossa, cara. A gente fala de radiologia é igual falar o que comeu no almoço, né? Uhum. Mas, cara, começa a gravar ali, meu Deus. Você não sabe mais nada, né? Eu faço muito texto ali, porque eu realmente eu tentei, juro que eu tentei. Mas eu... E é engraçado, né? Nossa, ficou horroroso. Os erros de gravação. Eu sempre mando pra Nath os erros dos meus vídeos, porque é engraçado, porque eu percebo que eu vou errar e a gente já começa a dar risada. Mas é legal, eu acho legal, assim, fazer esse trabalho de divulgar um pouco, assim, os casos, sabe? É importantíssimo. E a linguagem hoje em dia é falada na internet, né? Texto pouca gente lembra. E Ale, teve algum caso, porque eu comentei desse caso da síndrome Cartaginer, né? Que eu não sei nem se fala assim, gente. Mas teve algum caso, assim, que você laudou que era algo mais raro? Ou que, sabe, alguma coisa que te surpreendeu, que você olhou e falou, caraca, que laudo da hora, que laudo bom. O megasôfago de gato. Nossa. Peguei uma vez, fiquei bem feliz. Bem feliz. Foi. É que a gente fala assim, né? Tem que explicar. Que a gente fala que a gente fica feliz quando pega as imagens. Porque é um achado raro, Isso, né? Uhum. Putz, agora de bate pronto assim. Quando eu fazia ultrassom também uma época. Ah, sim, A gente pegou um dictofila renal, como que chama? Jactofilma. No intestino. A gente até publicou isso aí, no fígado, no testículo. Caraca. Nossa. Ele saiu do rim e ficou migrando. Uma passeada, assim. Começou a passear. Caraca. Porra, agora você me pegou. Não, bem legal, mas super legal daí já tá sensacional. Foi, Super difícil, né? Foi difícil, foi... Teve um também que ele não sobreviveu. Ele veio de emergência, mas ele voltou. O cara chegou, falou que ele comeu um pedaço de pizza e tava passando mal. A imagem, assim, é bizarra. Eu não vou conseguir ilustrar, mas ele tava com uma dilatação gasosa, muito, muito dilatado. Metade subindo pro tórax e metade no abdômen. O estômago, assim, muito dilatado, parece um 8, assim. Depois eu vou te mandar essa imagem, se você quiser ver. Mas bizarro, assim, isso aqui ele tava com costela fraturada, então possivelmente ele tomou um trauma, né? Um filhotinho ainda. Ele chegou, a gente radiografou, falou, nossa, vai embora que... Mas teve uns casos, assim, em ultrassom, teve uma curta vida de ultrassom HFC também, que tinha uma torção, um mastinzão, assim, que tinha isquemia do baço também. Mandei correndo embora, que também o cara operou na hora e... Deu bom. E nesses sentidos desses casos, né? O que você acha que hoje é o que te dá mais orgulho na profissão? É essa sensação de conseguir ajudar? Ainda que a gente não tenha aquela rotina... igual a gente teve um dia de recepção lotada, né? Ainda que seja uma rotina mais tranquila, a gente pega bastante caso da tele e ajudar, cara, se sentir relevante, né? Tá salvando vidinhas aí, conversando com bastante gente, sentindo a gratidão dos veterinários aí. Cada caso é um caso, cara, cada caso é uma gota no oceano, mas é sempre importante, cara. Cada fraturinha, né, meu, é uma vidinha que tá lá e sempre vale a pena, cara. Nada é banal, sabe? Assim que eu levo, cara. Cada atendimento
aquela mão que a gente aperta assim, sabe? Bate a mão nas costas e é isso, cara. Tá trabalhando pra mim e fazendo bem pra mim, fazendo bem para as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Isso aí trabalhar me faz bem, tá ligado? Esse é o principal. Ajudar o próximo é algo que engrandece o ser humano, né? Então, assim, eu acho que a nossa profissão, ela é tão difícil, mas ela é tão gratificante por isso, porque a gente tá ali pra ajudar, né? Então, acredito que seja isso, assim, essa não é parte... todo dia que a gente pega um caso imenso, assim, mas todos os dias a gente pega alguma coisa e a gente tá fazendo aquele laudo com o maior amor e cuidado do mundo, né? É um paciente, não é uma imagem, né? É encontrar, e igual a gente foi aquele dia no congresso lá, encontrar as pessoas que a gente uma vez fez parte da vida. Sim. Isso é muito gostoso. Ver que as pessoas da classe te respeitam. Sim. Sabe? Reencontrar alunos que você não é uma delícia, um tempão, aluno, né? Cara, professor, isso aqui, lembrei de você. Alguém que te manda uma história no Insta, sabe? Putz, cara, Sim. Os alunos, quando a gente começou a dar aula de anatomia, eles achavam bizarro a apreciação que a gente tem por osso. Um cara gosta de osso, cara. Isso assim, porque a anatomia de crânio é muito bonita, cara. É muito... Né? Então eles achavam isso um absurdo. E aí acaba a aula de crânio, assim, eles chegam e falam, nossa, é bonito o crânio, né? E ver a cabeça deles mudando, né? A gente que não achava, não sabia, nunca viu, achava bizarro e começa a achar a anatomia linda. Inclusive tem um presente pra vocês. Isso, né? Bom, e aí a gente queria saber o que você espera da profissão nos próximos 15 anos. O que você acha que vem pela frente? Olha, muito desafio. Pelo que a gente está vendo, a tecnologia tá melhorando, tá indo, mas em relação à concorrência, a gente vê um parâmetro se fechando aí, a questão da situação do nosso país, né? Mas eu acho que o profissional hoje em dia tem que se preparar, buscar se diferenciar do que a gente tem visto por aí, comprometimento, né? Porque a gente tem um nível de proprietário, um nível de exigência hoje em dia, né, que está exigindo um comprometimento. Sim. Né? A gente está vendo que, não sei se infelizmente, mas a classe não é muito unida. E isso, assim, é uma questão que a gente fala, cara, podia ser unida, mas é uma coisa que assim, a gente não pode dar brecha para o azar. Né? Se você vacilar, cara... precisaria andar um pouco na contramão do que está acontecendo. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Uma coisa que eu vejo assim, eu adoraria falar que, nossa, o futuro vai ser maravilhoso, mas a gente tem um mercado extremamente seletivo, extremamente competitivo, né? E a gente vê o lance também foi citado aqui já, né, sobre a desvalorização que a gente está sofrendo. É uma coisa que eu não vejo um caminho disso melhorar, infelizmente. Então, assim, eu vejo a questão dos valores, né, que a gente está vendo indo cada vez mais para baixo. Uma coisa que me preocupa muito, me entristece muito. Eu já fiquei muito chateado, muito irritado com a extrema desvalorização, principalmente da imagem, porque é uma coisa à parte. Né? Se eu puder falar aqui sobre isso, é uma coisa... A minha opinião sobre isso é uma coisa que me preocupa. Porque é uma coisa que eu vejo, só para ter uma noção, a gente vê que, né, um profissional, um especialista que vai no diagnóstico, vamos supor, um cardio, um oftalmo, leva a mochilinha dele, né? Quanto que ele cobra para ir numa clínica? Um valorzinho. Né? Não sei. Não sei. Um valorzinho. Um valorzinho. E a gente vê um radiologista que leva um emissor, uma placa, a calha, avental, às vezes leva aquele suporte, anda por aí pra caramba. Tá cobrando quanto por aí? E fator ainda que tá se expondo à radiação. Eu acho que a gente... Não só ele, né? Mas também o tutor, a casa do tutor. Exatamente. Isso a gente devia estar vendo. Deviam tá vendo isso.
né? Com mais cuidado. A exposição à radiação é uma coisa que pouca gente está se atentando. O valor que eles cobram isso. Tem uma grande amiga nossa, não vou falar o nome dela aqui, uma grande amiga nossa, que essa semana passou por uns exames aí, já está com lesão na coluna, lesão em ligamento, porque carrega equipamento para lá e para cá, sabe? Eu falo, cara, isso é preocupante, isso é triste pra caramba, sabe? A gente não está se valorizando. Sim. Né? Assim, são questões. Né? Dinheiro é dinheiro. Hoje em dia todo mundo quer trabalhar para ter né, um conforto, ter uma condição legal. É uma profissão extenuante, cansativa, que puxa a gente pra caramba. A gente acorda e dorme pensando né, obviamente não é aquela coisa que a gente fica... Né? Eu pelo menos fujo disso, mas não sei se a maioria pensa assim. Sim. Então o futuro da veterinária é assim, a gente... Né, foi isso o tempo que a gente tem que abrir a clínica com um esteto e uma mesa de atendimento. Né? Adoraria falar que o futuro vai ser lindo, maravilhoso. Aquela pessoa que a gente mexe com o bichinho e tudo, mas, né... tem que tomar um certo cuidado. Temos que estar esperto aí com o que está vindo aí, cara. Antigamente era o Google, agora é o ChatGPT, né? Então... Bom, eu queria primeiramente agradecer, Ale, pela sua presença. Foi muito, muito gostoso o papo. Seja bem-vindo sempre. E haverão mais episódios. E a gente pode conversar sobre... Chamei muita gente. Sobre outras coisas também, sobre outros assuntos. Adorei também. Manda uma mensagem pro pessoal assistir-nos. Gente, eu que agradeço. Quando eu vi que começou aí um burburinho de podcast, eu fiquei muito feliz. Sabe que eu sou fã de vocês. Obrigada. Peso lá nas curtidas e nos comentários. Vocês são demais. Você tem uma admiração por você, cara. Obrigada. Você me ajudou muito na vida profissional. Você é uma grande amiga. Lô, a hora que você começou a se juntar com essa menina, cara, o negócio mudou demais. Pra melhor, obviamente. Eu agradeço muito aí tudo que você fez por mim. De verdade. Imagina. E foi muito legal, foi legal mesmo. Eu achei que eu ia travar aqui. Falei, nossa, o que nós vamos falar? Né? Foi muito legal de verdade. E não tenho mais nada a dizer, a não ser muito obrigado por vocês. E galera, assistam, né? Acompanhem, porque a gente tem tanto podcast, né? E acho que de veterinária temos pouquíssimos. Acho que esse a gente descobriu que tinha mais um. Né? E é da nossa área, radiologia, imagens aí. Vamos falar sobre muito mais coisas aí. Com certeza. Eu vou estar sempre sugerindo aí conteúdo para vocês. Sigam, compartilhem, comentem, pra gente engajar aí. Obrigado de verdade aí por tudo. A gente que agradece, Ale, por você ter topado. Eu trouxe um presentinho para vocês. Eu falei da rede social, mas eu também tenho um outro negocinho para vocês. É da sua marca. Falei tanto para vocês disso aqui já, né? Verdade. Aquela que eu preciso mostrar aqui, né? Vou mostrar. Uma camiseta. Isso aqui era pra ser uma banda, mas aí tá difícil. Virou uma marca, na Virou verdade. marca. Mas uma marca linda. Muito linda, Lê. Linda, obrigada, viu? Muito obrigada, Lê. Obrigadão mesmo. Curtir também a Sons of Anatomy. Isso aí, já faz a seguidinha lá. merchan. Uma marca de camiseta, a gente tá meio tentando ali divulgar nossa arte ali. Ó, galera, muito bonita, hein? Obrigado, valeu. Dá uma seguidinha no Insta, dá uma força pra gente também. Então, muito obrigada, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Como a Ale falou, curtam, compartilhem, comentem e nos dê ideia de novos conteúdos também. Lembrando que a gente está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você não consigo assistir pelo YouTube, coloca no Spotify, escuta no seu carro, que vai ser bem nunca legal. peguei estrada ouvindo no Salvador. Legal. Tchau, gente. Até mais. Tchau.